Olá, alunos do quarto ano, vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do Ler e Escrever, página 166, sequência didática, poemas concretos, atividade 1A. A poesia concreta ou concretismo foi um movimento artístico desenvolvido por alguns escritores, como Décio Pignatari, de 1927, os irmãos Haroldo, 1929 a 2003, e Augusto de Campos, 1931. A partir do final da década de 1940, os escritores divulgaram a poesia como novas formas de expressão verbal, com a finalidade de construir um olhar crítico referente às mudanças sociais e culturais daquele período. A poesia concretista valorizava o poema-objeto, explorando aspectos visuais, semânticos e sonoros. Dessa forma, as principais características são o rompimento com o verso, com a métrica e pontuações tradicionais, desaparecimento do eu lírico, eliminação da poesia intimista, uso da linguagem verbal e não verbal e construção de poesias com variações da posição geométrica das palavras. Algumas obras da literatura concretista brasileira: Teoria da Poesia Concreta, de Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo Campos, 1965, Poeta Menos, 1953, Pop Cretos, 1964 e Língua Viagem, 1967, de Augusto de Campos. Essas informações auxiliarão vocês, então, após a realização da atividade, a realizar a pesquisa que vocês vão fazer para a atividade seguinte, de outros poemas concretos, até vocês construírem o poema de vocês. Sequência didática, poemas concretos, atividade 1A, apresentando a sequência didática e conhecendo poemas concretos. Nesta atividade, seu professor trará alguns textos chamados poemas concretos. A partir da exploração desses poemas e de uma roda de conversa, vocês conhecerão um pouco sobre esse gênero, e ao final da sequência didática, vocês construirão um mural com seus próprios poemas concretos. Então, aqui apresentarei alguns poemas concretos, e para vocês perceberem, então, como que se escreve um poema concreto. E vocês poderão conversar pelo WhatsApp ou com os familiares sobre os poemas, criar os próprios poemas ao final da nossa sequência e colocar no grupo da escola, né? Vamos então. Esse poema de Augusto de Campos, ele utiliza a palavra luxo para escrever a palavra lixo, né? Podemos interpretar que muito luxo, o excesso de consumo, nós produzimos muito lixo. Este poema, a chave mestra. Perseverança e força de vontade, aliada ao estudo e ao trabalho, são a chave mestra para todas as portas da realização pessoal. Esteja preparado, não espere cair do céu. Muito legal, né? Olha este poema de Sérgio Caparelli. Falta de sorte. Hoje estou sem sorte, tudo me cai da mão. Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Então, em poucas palavras, poemas concretos. Tem a ruptura com as produções formais, né? Então, usa-se a imagem, que traz sentido à palavra ou o que você quer dizer. Desenvolveu traços próprios, né? Com formas, imagens, trocadilho, geometrização e a abolição da estrutura verso-estrofe. Então, quem vai escrever tem a liberdade de produzir, então, o seu poema sem precisar contar número de versos, estrofes, com rimas. São a estrutura convencional dos poemas. Atividade 1A, conhecendo um poema concreto. 1. Leiam o poema abaixo. Sem um número, número 0, o mero número, sem número, Augusto de Campos. Observem, então, o recurso que o autor utilizou para representar o que ele gostaria de representar. Vocês perceberam?
o formato deste poema, ele está falando sem um número. Número 0. Ele está falando do número 0. Então, 0 começa com a letra Z. Tentou representar o desenho, né? O formato da letra com as palavras. E ele termina um sem número. Um sem número, ele quer dizer, então, o número 0. Observe aqui a representação, então, da letra. Então, eu separei aqui para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar o poema que nós acabamos de ler e as questões. Como as palavras estão escritas no poema, né? Então, as palavras elas estão escritas de maneira que elas formam aqui a letra Z para representar o 0. Quais relações há entre o que está escrito e a imagem que as palavras formam? Então, eu já falei, vocês podem organizar e explicar. Letra C. Qual a intencionalidade do autor ao escrever desta forma, né? Então, por que ele escreveu dessa forma? Também nós já comentamos, né? Ele escreveu dessa forma, pois ele queria representar o número 0, né? Um aspecto, então, visual com o desenho da letra Z. Bons estudos e até o próximo vídeo.